Boa noite, amigos. Tudo bem? Pessoal entrando. Boa noite a todos. Vamos para mais uma noite de estudos. Estamos estudando os livros Lições de Nosso Lar e Nosso Lar. O Lições de Nosso Lar é um livro que eu escrevi que é como se fosse um curso sobre o nosso lar. E nasceu do curso que nós ministramos nas terças-feiras no Núcleo Espírita Amor e Paz. Então, a necessidade de estudar a intuição dos amigos espirituais, nós escrevemos esse livro, Lições dos Mensageiros. Temos um grupo no Facebook e no WhatsApp. Inclusive, eu esqueci de compartilhar no grupo do Facebook. Deixa eu compartilhar, porque tem gente que acaba acompanhando só lá pelo grupo. Um minutinho. Pronto. E a ideia do grupo é que permita debates e aprofundar o conhecimento e o estudo, né? Para quem segue o grupo, que nós abrimos inscrição no início, agora não tem como abrir novamente. No dia 20 nós vamos estudar o capítulo 18, debater, e no dia 22, e no dia 27 voltamos com a aula aqui, a aula aberta para todos. O livro Lições do Nosso Lar pode comprar na Livraria Espírita Marília ou na candeia.com. Esses são meus contatos, caso alguém queira enviar alguma dúvida ou conversar a respeito. Ele também tem no Amazon Kindle. Vamos fazer uma revisão rápida, só para a gente lembrar. Nós vimos que Nosso Lar é uma cidade muito grande, localizada na terceira esfera umbralina, e lá tem todo um sistema organizado, né? Como a gente vem estudando, é uma cidade, tal qual as cidades daqui. Então tem governador, tem ministros. E nós vimos que o André Luiz teve alta do hospital e foi para a casa da Dona Laura, mãe de Lisias, senhora Laura, Dona Laura, né? E foi muito bem recebido. A aula passada nós estudamos os aspectos da casa dela, mostrando bem claramente que o mundo espiritual ele é material, é matéria em outra dimensão, mas é matéria. A gente viu isso na aula passada. Aqui relembrando as esferas espirituais, nosso lar está aqui na terceira esfera umbralina. Mas por que número 4? Porque esse desenho de Cidades do Além conta desde da dimensão que está entrelaçada diretamente com a nossa, né, com a dimensão física. Então aí vem as três esferas umbralinas e as três esferas superiores. E nesse desenho não tem, nós temos as três esferas inferiores. Esse meu desenho feinho, tentando mostrar isso para vocês. Esse outro que um amigo fez mostra melhor. 4D é o mundo espiritual, que é a matéria em sua quarta dimensão. Nós temos uma zona de contato, 3 esferas negativas, 3 esferas umbralinas e 3 superiores. Poderíamos ver assim? Poderíamos ver assim. Porque são dimensões, na verdade, paralelas. A gente fala em cima e embaixo, só didático, negativa, positiva, só didático para entender qual que está mais evoluída, qual que está mais atrasada, mas na verdade são realidades paralelas. E entrando no estudo da noite, né, um estudo muito interessante que tudo que nós vamos estudando em nosso lar, nós conseguimos retirar lições e aplicar no nosso dia, né, nosso dia a dia, inclusive para a reforma íntima. E eles jantaram, né? O André Luiz achou que ia ter um grande banquete, né? Tava enjoado da sopinha do hospital, chegou lá, era um caldo reconfortante, ou seja, uma espécie de sopinha. E também frutas, que ele coloca como frutas perfumadas, né? Ele fala, era um fluido muito interessante as frutas, né? E a gente tem que lembrar que o corpo espiritual, o perispírito, principalmente das esferas espirituais ainda não tão desenvolvidas, que é o caso das umbralinas e negativas, ele é muito denso, né? Ele é, comparado ao corpo físico, ele é fluido, né? Ele é muito mais fluídico, muito mais sutil, mas ele ainda é denso, né? Porque a matéria ela tem outra composição, mas comparado à matéria do mundo espiritual, por exemplo, os espíritos evoluídos, ele é denso, ele sofre de desgaste, ele adoece,
né? Então é necessário a alimentação para repor essas energias. Quanto mais evoluída a dimensão, quanto mais evoluída a esfera espiritual, mais a matéria vai se tornando, por assim dizer, sutil, né? A frequência vibratória dela vai aumentando e, consequentemente, também do corpo espiritual. E aí altera também a alimentação. Mas nas próximas de nós não há um grande salto, até porque a evolução não dá salto, né? Imagina você ser retirado hoje daqui, você desencarnou agora, jogado numa dimensão lá evoluída, que o pessoal se alimenta só da luz solar. E até a questão psicológica, de você precisar colocar algo na boca, você precisar mastigar, precisar tomar uma água, né, um caldo reconfortante, frutas. André Luiz, por meio do Chico e do Valdo, no Evolução em Dois Mundos, fala que até mesmo aqueles que têm grande dependência por alimentos densos, eles passam por toda uma adaptação. E nosso lar está localizado na terceira esfera umbralina, que tem a perspectiva de ser uma esfera de transição para as dimensões superiores, para as esferas superiores. Então eles buscam aprimorar. Nós já estudamos a questão da mudança da alimentação ao longo do tempo, né? O governador, inclusive, tentou implantar. Teve que ceder um pouquinho. Nós estudamos a revolta que houve quando ele tentou implantar uma alimentação totalmente sutil. E aí, inclusive, ele teve que ceder, houve essa separação. No Ministério do Auxílio, a alimentação ela é mais densa. São espíritos um pouquinho mais atrasados. No Ministério da Comunicação e Esclarecimento, eles utilizam muito de frutos. Peraí, frutos? Mas então existe pomares? Existem pomares? Existem árvores? Claro que existe. Né? Como nós estamos estudando, o mundo espiritual é um nome para designar a dimensão de onde nós viemos e vamos voltar. Né? Mas qual é a trindade universal? Deus criou o espírito e criou a matéria. Então, o mundo espiritual necessariamente tem que ser formado de matéria. Então, há todo o sistema da natureza, rios, montanhas, pomares, árvores, tudo isso. Nós já vimos, né, ao longo do estudo. No Ministério da Elevação, que a cidade é dividida por regiões, né, e recebe o nome de ministérios, eles utilizam muito o consumo de sucos e concentrados fluídicos. Na união divina, a alimentação, como é dito, é inimaginável, porque ali já estão espíritos mais evoluídos que se alimentam de uma forma que a gente nem consegue entender direito. Mas podemos imaginar que é pela respiração, absorção de fluidos que estão na atmosfera, é algo muito mais sutil. E aí a mãe do André Luiz percebeu a grande surpresa do André Luiz a respeito de todo esse sistema de alimentação. E diz que, na verdade, o espírito se nutre muito do sentimento de amor. Quanto mais evoluído o espírito, mais sutil o seu processo de alimentação, como nós já vimos. E ela traz uma explicação muito boa para nós. O homem encarnado saberá mais tarde, ou seja, está falando que nós aqui no mundo físico, com o desenvolvimento de toda a ciência, do conhecimento, nós vamos aprimorar cada vez mais essa gama de conhecimento e entender melhor como é que funciona o sistema do corpo físico, do corpo espiritual e a saúde. Então, ele diz que mais para frente nós vamos entender isso e vamos entender que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, ou seja, quem busca expressar o sentimento de amor tem todas essas condutas. E tudo isso constituem sólidos alimentos para a vida em si. Nós estudamos o capítulo 4, a questão do alimento mental. Então, tudo isso vai fixar um padrão vibratório elevado. O padrão vibratório elevado vai fixar a sua atmosfera psíquica. Você absorve essas energias, elas ficam na atmosfera psíquica e são absorvidas pelo corpo físico. Primeiro pelo corpo espiritual e depois repassado
para o corpo físico, que estão molécula a molécula, átomo a átomo, célula a célula. Então você absorve tudo isso. Então aquele que mantém hábitos mentais saudáveis, que procuram guiar sua vida à luz do Evangelho, naturalmente está absorvendo boas energias. Isso traz uma saúde espiritual e, consequentemente, uma saúde física. Explicou também que o ato sexual é apenas uma das expressões de amor entre duas pessoas. Entre casais de espíritos mais evoluídos, a permuta magnética do convívio, carinho e confiança faz com que o sexo diminua em importância. Aí nós precisamos desmistificar: o sexo não é pecado. É um ato de carinho e de intimidade entre duas pessoas que se amam. E é apenas uma das expressões. Né? Então, um casal que, por esse conhecimento que a gente pode entender, um casal que tem a base em cima apenas do ato sexual fica algo muito vazio, porque é apenas uma das expressões. Já o casal que, além da intimidade do ato sexual, do carinho do ato sexual, também possui um convívio fraterno, um carinhoso, confiança, já há uma permuta de vibrações. Isso alimenta um ao outro. O ato sexual, obviamente, é algo importante, mas passa a ser apenas um dos elementos que norteiam o casal. Nós fixamos ciclos, circuitos fechados de vibrações. Então, entre o casal, também pai e filho, mãe, irmãos, nós fixamos esses circuitos fechados de vibrações. Então, quando nós nutrimos bons sentimentos, eles voltam para nós nesse circuito fechado. Tanto que os casais que conseguem manter uma sintonia, um percebe que o outro está com algum problema apenas justamente pelas energias, apenas só de bater o olho, fala: o que aconteceu, o que tem de errado, vamos conversar, o que a gente precisa resolver, porque há essa permuta de vibrações. Lisias disse: o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Todo sistema de alimentação, nas variadas esferas da vida, tem o amor, no amor a base profunda. Então, o alimento físico realmente o material ele é realmente necessário para a nossa organização física em razão do nosso nível evolutivo, que nós temos a dificuldade de viver apenas dos fluidos mais sutis. Mas a alimentação do espírito pelo amor é essencial. Nós somos filhos de Deus, nós somos espíritos. Nesse momento, estamos encarnados, mas nesse momento nós somos espíritos. Depois estaremos desencarnados. Ou seja, nossa natureza ela é espiritual. Ou seja, nós temos potencialidades divinas. Ou seja, o principal alimento nosso é o amor divino. É o amor entre as pessoas. É o sentimento de amor. Então nós temos que desenvolver e aprender cada vez mais isso. E não adianta falar: tá bom, então a partir de agora eu amo todo mundo. Não adianta, né? Se faça assim, estava resolvido. Nós precisamos desenvolver, como nós vimos, o amor ele se expressa por diversos atos. Então não adianta eu ser legal com o vizinho e ser um carrasco em casa. Cadê o amor em casa? A solidariedade, a solicitude, a paciência, a tolerância. Tudo isso são expressões do amor. Nós temos que entender, se nós falhamos nessas condutas diárias, nós estamos falhando em expressar o amor. Então nós precisamos entender isso no nosso dia a dia. E Judite, que estava participando da conversa, acrescentou: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, ou seja, traz o equilíbrio, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins constituem pares e grupos numerosos, unindo-se umas às outras, amparando-se mutualmente. Conseguem equilíbrio no plano da redenção. Quando, porém, faltam companheiros, a criatura menos forte costuma sucumbir em meia jornada. O que a gente tem que entender dessa passagem? Primeiro, almas gêmeas existem? Não existem almas gêmeas, nós já sabemos disso. Está no livro dos Espíritos,
E também o Emmanuel explica isso. Quando fala alma gêmea, não é que uma alma foi criada a outra, né? Dois pedaços da laranja, né? Tampa da panela. Não, não é. Então isso não existe, criada e vão caminhar necessariamente juntos, você tem que encontrar a sua alma gêmea. Não, nesse sentido não. O que existe são almas afins, né? Almas irmãs, né? Por isso que vem depois um detalhamento, né? Ou seja, pessoas, espíritos que, por afinidade, o que inclui a expressão do amor, decidem trilhar o caminho evolutivo em conjunto. E isso também se amplia não só para o casal, para a família e também para amigos. Então você tem um conjunto, uma constelação de pessoas que juntas caminham no grau evolutivo. Inclusive uma ajudando a outra, né? A mais evoluída costuma ajudar a menos evoluída ao longo da reencarnação e das reencarnações. Como, por exemplo, a mãe da André Luiz, que vai planejar uma reencarnação para resgatar o pai. Então, a lei divina é perfeita nesse sentido, porque ela busca um ajudar o outro por amor, né, por carinho que nós sentimos. Então é importante entender nesse sentido. Aquele que quer viver sozinho, afastado de todos, de uma forma egoísta, fechada, acaba sucumbindo porque não está se alimentando dos sentimentos e do amor. Então, né, acaba com o tempo se fechando no tédio, na maldade, na tristeza. Em algum momento ele vai acabar sofrendo porque ele não está se alimentando do que é necessário para o espírito dele. E o alimento essencial para o espírito é o sentimento, é o amor. Uma análise que está no livro. O sentimento de amor faz com que o espírito vibre em mais alto padrão de ondas mentais, sendo que essas vibrações constituem vigoroso alimento para a alma. Então, quando nós estamos expressando o sentimento de amor, nós elevamos nosso padrão vibratório. Então, a vibração vibratória é muito alta, atraindo essas energias, que é um vigoroso alimento para o espírito. Não à toa o Evangelho de Jesus traz, nem só de pão vive o homem. Por isso que viver uma vida materialista, falar, mas eu prefiro o ateu bondoso do que o religioso ruim. Claro, daí só faltava você falar que não, mas é importante entender que o ateu bondoso, normalmente o ateu é uma pessoa materialista, que nega a espiritualidade. Então é difícil que ela desenvolva suas capacidades espirituais, que incluem o amor ao próximo, que inclui a prática da caridade, que inclui orar e se conectar com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos. O materialismo fecha muito a pessoa. Então a tendência, não estou falando que todos, mas a tendência é que ela se alimente apenas de sentimentos materialistas. Isso vai fazer com que, ao longo do tempo, em algum momento de sua caminhada, ela sinta falta de algo. Porque ela está passando sede, ela está passando fome, porque está faltando o sentimento espiritual, está faltando o alimento espiritual, que é as inúmeras expressões do amor, e que muitas estão ligadas à espiritualidade. E aí, no meio da conversa, chegaram dois amigos de Lisias, foram buscar ele, o Lisias, para um passeio no campo da música. Mas como assim? Tem show musical lá? Claro que tem. Então tem instrumento musical? Tem. Nós vamos ver, inclusive, em detalhes isso. E aí o Lisias iria encontrar com a sua namorada, a noiva, Lacínia. Depois a gente vai ver mais detalhes sobre isso também. Então a gente vê que o mundo espiritual é uma vida complexa. Aqui é um pálido reflexo de lá, como está no livro dos Espíritos. O mundo espiritual é pré-existente ao mundo físico e sobrevive à destruição do mundo físico. Então o universo espiritual é mais complexo. A gente tem que perder a visão lúdica do mundo espiritual. E aí entra às vezes uma questão que a pessoa confunde. Mas como assim Lisias tem uma noiva, o espírito não tem sexo, como que ele está ali como homem e ela como mulher, e os dois se relacionando, como assim, namorando? O espírito, principalmente num grau evolutivo em que nós estamos, é comum que se expresse em determinado gênero, ao longo de diversas encarnações. E ao desencarnar é natural que sua mente, até de um reflexo condicionado de sua mente, se expresse naquele sexo.
Com o passar das encarnações, do grau evolutivo, isso pode mudar, mas no grau que nós estamos é isso que ocorre. No grau evolutivo em que nós estamos. Esse é o capítulo 18, vamos entrar no capítulo 19. Depois eu volto para ver os comentários e ver se alguém tem alguma dúvida, pode enviar para a gente conversar. E depois o André Luiz e a Dona Laura conversaram. O Lisias foi embora, foi pro show, né? Foi lá pro campo de música. E aí o André Luiz e a Dona Laura começaram a conversar sobre a neta que havia desencarnado recentemente, a Heloísa, neta da Dona Laura. E que ela não estava equilibrada ainda, mas ela estava ali na casa, ó que interessante. Então, ó, como é, né, como é besteira, como é desnecessário imaginar que vai desencarnar e vai acordar lá na lama que é o André Luiz. A Heloísa não é nem um espírito muito evoluído, inclusive está com dificuldades, mas já tinha sintonia suficiente para ser socorrida e levada para a casa de uma família em nosso lar. Né? Então ela foi direto para a casa da família. Foi recebida, uma equipe conseguiu resgatá-la por questões de padrão vibratório, ela já estava apta ao resgate. Mas não é nem um espírito evoluído, né? Eu recomendo muito a leitura do livro Obreiros da Vida Eterna. Nele narra diversas desencarnações, e aí você desmistifica isso, né? E aí eles foram visitá-la no quarto, ela estava muito abatida, ela tinha desencarnado por tuberculose. E ela tinha muita dificuldade de aceitar, ela era desencarnou jovem, inclusive estava noiva, ela não aceitava essa separação com o noivo. E a Dona Laura falou que, né, a Dona Laura é um pouquinho dura nessa conversa, a gente vai ver. Ela falou que seria natural ele se envolver com outra mulher, né? Nessa conversa que eles foram tendo, ela disse que seria natural, ele é jovem, né? Ela desencarnou jovem, seria normal que ele, o noivo, se envolvesse com outra. E André Luiz conversou com ela no sentido que ela deveria estar feliz, porque desencarnou há pouco tempo e já estava no lar da família, não passou pelo sofrimento que ele passou. Né? Ah, por que isso? Foi o que eu falei, sintonia. André Luiz, em razão da sua conduta, fixou uma sintonia muito densa que o levou para a esfera umbralina densa, em regiões infelizes. E ali, por afinidade, ficou até que ele quis ser socorrido, efetivamente alterando seu padrão vibratório. Como a gente viu, o pai dele nem mesmo atingiu esse nível. Ela lamentava os 8 meses de sofrimento que teve quando encarnada, e lamentava ter passado para a mãe, e também o sofrimento do noivo que a viu, né, tão doente. E aí a Dona Laura fez uma observação, falou: na Terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Essa frase ela é muito forte para nós, né? A gente tem que lembrar disso. Nós não somos especiais e os outros não. Não somos diferentes dos outros. Então, até na oração, humildemente, a gente tem que reconhecer isso. E Jesus, inclusive, exemplificou isso. Quando Jesus ora a Deus, ele fala: afastai de mim, esse cálice de sofrimento, se for a sua vontade. Olha, Jesus orando a Deus, Jesus, Espírito Crístico, um grau evolutivo inimaginável para nós, conexão perfeita com Deus, orando a Deus, falando: afastai, esse cálice de sofrimento, se for a sua vontade. Então nós temos que entender isso. Nós passamos pelas provas e expiações necessárias ao nosso grau evolutivo, à nossa necessidade. Todos nós trazemos uma necessidade na reencarnação e passamos por aquilo que está em sintonia. E se não tomarmos cuidado, nós entramos num vitimismo de achar que nós estamos num sofrimento muito grande e que as outras pessoas que são felizardas. Sendo que tem uma mensagem do André Luiz muito interessante que ele fala: se fosse possível compartilhar todas as dores entre todos, você ia pedir de volta só as suas, né? Porque nós temos o ombro preparado para a prova que nós temos que passar. E aí vem a resignação e a fé nessa luta que nós temos que ter. E ela fala: pura cegueira. Há milhões de criaturas
afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências. Muitas vezes o que uma pessoa está passando, se fosse conosco, iria esmagar, né? Você não teria condições. Só que você acha que a sua dor é maior. Por isso nós não podemos fixar no aspecto negativo até quando estamos passando pela prova ou pela expiação. Nós temos que desenvolver a fé e a resignação, sempre otimismo, com fé e resignação. Nunca alimentar angústia, revolta e tristeza. Eu não estou falando que é fácil, né? Só estou falando que a forma correta de agir. No caso, por exemplo, a Heloísa estava aos prantos, reclamando, chorando, falando que ela era a maior vítima do universo, por tudo que ela passou, né? Sendo que ela passou por aquilo que ela tinha que passar, o que era uma necessidade dela. Dona Laura afirmou que observou o noivo quando ainda estava encarnada, quando a Heloísa ainda estava encarnada, e percebeu que ele não era portador de um amor puro, né? Um sentimento puro. Até porque quem que é aqui? Eu não sou espírito de luz. Não sei se alguém que está assistindo aqui minha aula é espírito de luz. Eu não sou, né? Então falar que tem já o amor puro, o sentimento puro, sinto informar, mas eu não acredito. Acredito que nós podemos nos esforçar para cada vez mais elevar o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso amor. Mas o puro, o sentimento, é muito difícil no nosso grau evolutivo. E ela afirmou que logo ele estará com outra mulher, e quando visitá-lo já vai encontrá-lo casado. Então ela quis dizer o quê? Que é natural, é jovem, ela desencarnou, ele vai se interessar por outra mulher e vai casar, o que não há problema nenhum, gente. Daí não tem problema nenhum, né? Tem que deixar, obviamente, ocorrer com uma naturalidade. Eu nunca, por exemplo, se eu desencarno hoje, eu não vou querer que minha esposa passe o resto da reencarnação dela sozinha. Eu vou ficar muito mais feliz se eu souber que ela encontrou com alguém, obviamente. É bom, né? Que vai fazer ela feliz. Muito mais feliz. Do que eu vou ficar muito mais feliz do que imaginá-la sozinha, criando 2 filhos o resto da reencarnação inteira. Então, é natural. Não quer dizer que não me ama, não quer dizer nada disso. Lá no mundo espiritual, quando houver o reencontro, que você vai analisar se é o caso daquelas almas afins que estão caminhando ao longo de diversas reencarnações, ou se foi um momento em que passaram junto ao longo da reencarnação. Lá que você vai ter essa consciência espiritual. E uma análise que está no livro. Em um primeiro momento, pode parecer que a senhora Laura foi fria com sua neta. A gente pode achar ela muito fria, dura. Porém, trata-se de conceitos de eternidade, de imortalidade. Se Luísa desencarnou ainda jovem, é porque necessitava passar por essa prova de resgate, devendo resignar-se, foi o que a gente conversou. Deve entender que seu noivo foi um espírito que dividiu com ela momentos da vida física, sendo um ente querido. Pode realmente amá-lo, né? E ele também amá-la. Mas não dá para agora imaginar que ele vai passar a vida inteira, todo o resto da vida física, sozinho. No futuro, conseguindo equilibrar-se ela, espírito, em estado espiritual, desencarnada, poderá ofertar ajuda, né, para o antigo noivo e sua família. É muito comum quem partiu antes, quando se equilibra, o ente querido, se equilibrou, como o próprio André Luiz, a gente vai ver no final do livro, ele volta para socorrer, para ajudar nas provas que a família vai passar. Além disso, no mundo espiritual, ela saberá se o noivo é um espírito amigo, começa aquele tratamento, regressão e tudo mais. É um espírito amigo, um companheiro de longa jornada, vai ser possível visualizar melhor. Naturalmente, os espíritos entendem o que se passou na vida física e a ligação que isso possui com as outras vidas. A gente vai ver o caso do Tobias também. A senhora Laura contou que o noivo, assim que soube da morte certa da Heloísa, começou a se interessar pela amiga. A Heloísa ficou horrorizada. E a dona Laura ressaltou que ele é um homem comum, como foi o que eu falei, um grau evolutivo normal, né? E que não tinha esse sentimento do amor espiritual elevado e ainda desenvolvido pela Heloísa. Então era natural que se envolva com outra mulher. Como eu disse já várias vezes, é natural do nosso nível evolutivo. Devemos deixar fluir naturalmente. Volto a exemplificar, se eu desencarno, eu espero que minha esposa encontre alguém
e seja feliz. Lá no mundo espiritual, depois a gente analisa, vê se nós somos espíritos amigos, que eu imagino que somos, ao longo de diversas encarnações, vivendo juntos, e nos amamos e queremos continuar juntos. Mas pode ser que não. Pode ser que houve uma enorme afinidade nessa encarnação, mas ela esteja envolvida com outra pessoa, a gente não sabe. Né? Tem esquecimento temporário. A gente não tem essa noção. Por isso tem que ter tranquilidade, né? Noções de imortalidade. Lá no mundo espiritual a gente consegue clarear melhor o nosso estado espiritual. Mas não é fácil. A Heloísa não se conformava com a situação. Também recente desencarnada, né? Depois com o tempo talvez mude. E Laura disse: não será, porém, mais agradável confiá-la aos cuidados de uma criatura irmã? Maria de Luz será sempre sua amiga espiritual, ou seja, tem uma grande amizade entre as duas. Ao passo que outra mulher talvez se dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Então, o que ela está falando, não é melhor que ele se envolva com uma amiga que ela conhece? Amanhã, lá no mundo espiritual, eles podem amigavelmente, né, conversar e entenderem melhor a situação e a partir daí decidir o que fazer. Agora, se ele se envolve com uma mulher que ela não conhece, que talvez desenvolva aí um sentimento possessivo muito grande, vai ser até difícil desenrolar isso lá na frente. E advertiu: sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenar egoísmo, queremos ter posse, né, sobre a pessoa. Da nossa renitente vaidade humana, não aceitamos que a pessoa possa se envolver com outra. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. E aí depois eles foram passar sem ela, né, sem Heloísa, e a dona Laura contou para a André Luiz que ela deveria ter ido para o hospital, a rigor. Né? Mas aí eles analisaram toda a situação psicológica dela, espiritual, e viram que para ela seria melhor ficar ali na casa com a ajuda com a ajuda dos familiares. Deixa eu pôr meu celular para carregar que está acabando a energia. Pronto. E é isso. Vamos para as perguntas. Boa noite, abraços e até mais.